Eu quero te falar sobre governança em saúde. Eu quero te falar que existe um mercado muito importante, que é a saúde, acho que você já sabe disso, mas que tem algo muito maior, que é implantar governança e isso ser muito relevante para a tua operação. Ao longo desse vídeo, eu vou te provar que governança é algo muito importante e que dá muito retorno. E eu estou falando de retorno financeiro, estou falando de retorno no caixa, estou falando de novos negócios e oportunidades. Então fica com a gente, que você vai gostar muito do que você vai ver aqui. Gosto de falar sobre conceitos. E um conceito que a gente compartilha bastante é o seguinte: se a governança profissional fosse sua maior máquina de dinheiro, capaz de turbinar seu lucro em 50%, você ainda assim chamaria de burocracia? Então eu quero te perguntar e te provocar novamente. Se a gente identificasse algo na sua empresa que aumentasse seu lucro em até 50% ou mais de 50%, você ainda acharia isso algo como burocracia ou algo muito chato, ou você daria valor? Eu acho que você vai dar valor e por isso eu quero te falar que ao longo desse vídeo eu vou te provar que isso é verdade. Eu vou te provar que isso é possível fazer na sua empresa. E tenho mais um conceito para compartilhar com você. Onde falta governança, enterra-se ouro. Você tem um prato cheio de oportunidades na sua empresa, de aumentar seu lucro, de fazer história, mas se você não fizer a governança do jeito correto, não analisar todas as oportunidades, de fato, você está pegando dinheiro e jogando fora. Quero também compartilhar com você um overview de mercado. Quero falar das grandes marcas do mercado de saúde e aí a gente vai ter um embasamento melhor do que está acontecendo no mercado de saúde e para onde essas grandes marcas estão indo e o que a gente pode fazer com isso. Primeiro, começando com a Oncoclínicas. A Oncoclínicas está com endividamento alto, né, 3,9 bilhões de dívidas líquidas, e busca essa recuperação de resultado financeiro. Mas ela tem feito um movimento muito estratégico para isso. Em vez de ela focar em só aumentar a venda, renegociar com bancos ou com os credores de uma maneira geral, ela está buscando algo muito importante, que é focar no seu negócio, focar no serviço de oncologia. E por isso fez a venda de hospitais gerais, né, ativos ali que ela não entendia como estratégico, mas baseado numa decisão de focar melhor no atendimento à oncologia. E isso vai fortalecer seu caixa, isso vai fazer um core de concentração no tratamento, aí gera maior rentabilidade, foco no treinamento da equipe, alguns custos como turnover e eficiência com fornecedores fica muito otimizado. Então, o primeiro movimento de mercado foi da Oncoclínicas, nesse caso aqui, de se concentrar no seu principal negócio e desfazer de hospitais que ela não julgou ali estratégicos, né? Mais um ponto aqui importante foi a DASA. A DASA é líder, né, de medicina diagnóstica, também fez alguns desinvestimentos, ela fez a venda de seguros, né, das empresas, ela está focada na implementação rigorosa de controles de custos, né, quer ter aí uma alavancagem próxima de 2,5 EBITDA até final desse ano, de 25, mas está focando cada vez mais no seu principal negócio, que é diagnóstico, né, que é fazer essa operação acontecer. Tem mais, então assim, a gente já percebe uma semelhança entre a Oncoclínicas e a DASA, cada um no seu business ali, mas focando em desinvestimento em operações que desconcentra, que gera muito trabalho e que não traz a essência da operação, né? A Redditor, aí que é um gigante, né, do setor, está fazendo um movimento muito estratégico, que é se concentrar mais na acreditação hospitalar, monitorar melhor os indicadores e anunciou que vai fazer uma redução de entrega de leitos em 21%, ou seja, vai expandir do que ela tinha prometido, menos 21% entre 25 e 28. Né? Vai priorizar o crescimento orgânico, priorizar a expansão estratégica e fazer isso de uma maneira mais galgada. Isso, ninguém duvida que a Redditor tem dinheiro suficiente no caixa para fazer muita coisa, mas ela está indo para um cenário de governança e concentrando mais em qualidade e concentrando mais em indicadores estratégicos para otimizar o que já tem. Aí nesse cenário, a gente tem uma leitura da Cora.
né? A Cora, ela fez um movimento um pouco mais agressivo nesse sentido de se reposicionar no mercado. A Cora basicamente fez um movimento estratégico, porque passou, de fato, dificuldades financeiras aí importantes, e aí, esse ano, em abril, ela saiu da B3, ela fechou seu capital para o mercado, está fazendo uma reorganização de dívidas interna e também está focando na otimização da qualidade do atendimento, um pouco parecido ali com a Redditor. Esse movimento da Cora é extremamente importante para ela focar no que ela tem passado, que é um estresse financeiro, né? Ela tem voltado seus esforços para não ficar ali pensando em B3, em compliance, em auditoria, essa série de coisas que são incrementais para quem tem capital aberto e focar no deverzinho de casa ali dessa operação. Então, eu tenho uma questão para compartilhar com você. Existe uma semelhança em todos esses. A Redditor, a DASA, Oncoclínicas e Cora, que são referências no mercado de saúde, estão otimizando governança com foco no seu core business. Estão olhando para dentro e focando forças onde elas são de fato relevantes. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui para frente. Tem muita coisa que as empresas de saúde tendem a se concentrar para ser melhor. Mas antes de falar em novos negócios, em novas oportunidades, eu quero compartilhar com você o que a gente chama aqui de ilusões mortais no mercado de saúde. Primeiro é a agenda cheia, né? A gente vê muitas empresas, clínicas principalmente nesse item aqui, se vangloriando ou achando muito bom ter uma agenda muito cheia. Eu estou falando cheia no sentido de, olha, daqui a 4 meses, 5 meses eu não tenho espaço para ninguém. Sabe um ponto importante nesse negócio? É que se você tem dificuldade de trazer o paciente para dentro, você está gerando demanda para o seu concorrente. Entende? A lógica é, eu te ligo, eu preciso aqui de um cardiologista. Né? Não, só tem agenda daqui a 5 meses. Você acha que eu vou esperar? Então eu vou procurar um outro. Eu vou encaixar a minha agenda com outro. Né? Porque se você já me deu uma resposta que não pode, e aí por diversos motivos, então eu vou procurar um outro profissional do mesmo ramo. Você está complicando a sua gestão porque você está fortalecendo o concorrente e ainda achando bom. Para marcar comigo só daqui a 6 meses. Só que ao longo do tempo você vai perder esse pessoal e esse pessoal vai minar para o seu concorrente. Então, algumas lições aqui. É importante 2 coisas. Ou eu começo a expandir minha operação e ter mais médicos comigo, ou eu começo a expandir, eu posso crescer minha própria operação e eu posso comprar meu concorrente, né? Isso eu posso fazer. Ou eu começo a ter parcerias com outras clínicas para encaixar ali e não perder o controle desse paciente. Isso é muito importante quando a gente pensa assim, porque eu pelo menos estou garantindo o fluxo de atendimento do meu paciente. Sabe outra ilusão mortal que nós temos? Custo necessário. Muito comum no mercado de saúde a gente olhar para custos que a gente chama que são mal necessários. Vou te dar alguns exemplos. O primeiro deles é quando a gente fala do contador, né? O contador ali da empresa foi feito para gerar guia, foi feito para gerar imposto e fazer a burocracia que ele tem que fazer ali com a Receita Federal. E a gente não chama esse profissional que detém uma grande base de informação, que compilou muitas informações, e aí a gente deixa esse profissional meio que é um mal necessário. Paga o contador porque é obrigado. Paga porque tem que pagar, porque senão nem abre a empresa. E você não usa esse capital intelectual que você tem para a operação interna. Um segundo ponto que a gente também tem de custo necessário, mal necessário, a gente não explora muito bem o nosso marketing, né? Faz aquela publicidade ali bem estratégica, bem dias comemorativos, dias de negócios assim, e a gente não deixa o marketing criar ações efetivamente que podem gerar atração de pacientes. A gente não pesquisa junto com o marketing, não para pensar ali, me gera um funil de venda estratégico, vamos fazer uma campanha muito mais interessante. A gente sempre fica muito voltado
tem que ter marketing, porque eu tenho rede social, tem que publicar ali e tal, mas não tem esperança nenhuma que vai vir paciente ou que vai vir algum cliente desse negócio. Então, se você não sabe se posicionar e você paga uma agência, chame essa agência para perto, converse, né? Traga opções para a mesa e teste. Né? No final do dia, marketing é teste A e B. Outra ilusão mortal que a gente tem é o isolamento estratégico. Já para pensar que você não procura compartilhar os seus problemas ou os seus desafios com pessoas do mesmo setor? E aí fica aquela coisa assim, olha, eu não vou falar porque o cara vai aprender e aí vai saber o que eu estou querendo fazer, vai me copiar a minha ideia e eu vou perder. Ou então, a gente não compartilha muito os nossos desafios com a nossa equipe, com nossos gerentes, com nossos coordenadores. E aí sabe o que acontece? A equipe não está envolvida na operação, não está engajada na operação. A gente não faz isso porque, porque ele vai sair daqui do meu concorrente, vai levar todas as minhas ideias e eu perdi o meu know-how, a minha estratégia e tudo mais. O mesmo desafio que você passa é o mesmo desafio do seu concorrente. Só que ele já pode ter resolvido alguma coisa que você queira ainda resolver. E o contrário é verdadeiro. E aí, se a gente se alimenta do network produtivo, a gente avança em soluções, porque não tem como você resolver ou atender toda a população, né? Mas tem como você ser melhor. Então, a ilusão é que a gente fica isolado ali com o nosso, como se fosse uma empresa da NASA, como se fosse um sírio-libanês, mas na verdade a gente é uma clínica de bairro, a gente é um hospital importante na nossa região, né? Então, compartilhar desafios para pessoas mais vivenciadas nisso é bem importante para o nosso crescimento, tá? E isso eu quero te apresentar nosso grupo, a Axiom, Grupo Axiom. Nós temos um ecossistema totalmente voltado para o mercado de saúde. A Equity, que é muito voltado para o planejamento estratégico, valuation, M&A. A Next é nosso mastermind, onde a gente compartilha de fato desafios e sai ali com um compromisso de resolver pequenos desafios mensais para o crescimento da operação. E a Finance Capital, a nossa empresa de investimentos, o nosso fundo de investimento para investimento estratégico em empresas de saúde, com uma tese muito bem definida dessa operação. O que eu quero te falar com o Grupo Axiom é que a gente está há 17 anos nesse mercado e muitas dessas dores, desses desafios, desse contexto de saúde, a gente já viu com mais de 5 mil empresas. Então eu estou aqui mais para te falar como a governança pode te ajudar e como isso pode ser um bom negócio. Mas como que a gente faz isso? A gente desenvolveu um método próprio, né? A gente desenvolveu uma metodologia que é nossa, que chama GOLD. É governança, oportunidade, lucro, dinheiro. Da governança, a gente consegue, de fato, ter oportunidades. A gente consegue analisar oportunidades. Veja o caso que a gente deu aqui na abertura desse vídeo, como a Cora, a Redditor, a DASA, a Oncoclínicas. Elas foram olhando para suas governanças, foram olhando ali para onde a empresa tinha que ir e foi abrindo oportunidade. E as oportunidades, às vezes, fechar uma operação para concentrar no que realmente importa, ou a gente não vai expandir tanto assim, vamos um pouco mais devagar, vamos concentrar o caixa e os esforços. Isso abre um leque de oportunidades, e isso vai ter lucratividade, e do lucro vai vir o dinheiro. Por isso que a gente sempre fala que governança ele é o mapa estratégico da operação, né? Ele é o que determina. Mas falando um pouco mais sobre governança, governança é o direcionamento geral da empresa, a estratégia geral da empresa, para onde a empresa vai andar. E aí a gente vai quebrando isso em gestão. A diferença de governança e gestão é que a governança aponta e a gestão vai executando. Então, os diretores financeiros, o diretor financeiro, o diretor de marketing, o diretor de RH, enfim, todos esses coordenadamente vão fazer com que a governança da empresa prevaleça e aí aconteça a operação que foi pensada. Por isso que a gente fala, governança na saúde, ela desvenda o dinheiro escondido e constrói a perpetuidade. Esse é o grande lance. O grande lance é para onde vamos para essa empresa ter uma perpetuidade operacional. Ninguém quer uma empresa para fechar nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. A gente quer uma empresa que não tenha data de validade. A gente quer uma estrutura, principalmente em saúde, de longo prazo. E aí passa por vários desafios, como a sucessão, como vender para um grande grupo e assim sucessivamente. Mas sem a perpetuidade estabelecida, a gente não vai ter essa oportunidade.
entende? Por isso que a governança abre oportunidades. Quero compartilhar com você também algumas verdades sobre governança, né? Nesse sentido, a gente chama de governança gestão baseada em valor. A gente quer que as empresas possam valer mais, seja por faturamento maior, seja por lucro maior, ideal que seja os dois, e que se mensure sempre o valor de empresa. Sabe por quê? A gente tem que entender que determinar o valor de uma empresa e perseguir novos valores, por óbvio, é o valuation da empresa, a gente não está querendo dizer que estou passando o ponto. Se eu vou determinar que minha empresa vai ser gerida por valor, ou seja, eu vou focar naquilo que me dá mais valor, que aumenta meu lucro e, por consequência, meu valor de empresa, isso não quer dizer que eu estou vendendo minha empresa. Por exemplo, você sabe o valor do seu carro, você sabe o valor da sua casa, você sabe o valor até do seu sapato que você está usando aí, pelo menos aproximadamente. Você sabe quanto você investiu. E por que você não sabe o valor da sua empresa? Que é um ativo, que é uma operação viva. Sabe qual é a melhor parte disso? Que empresas, elas podem ter seu valor melhorado, né? E o que faz isso é a governança. Por isso que, de novo, fazendo gancho lá com as empresas de referência de mercado, elas estão ajustando a sua gestão, a sua governança para ter mais valor de mercado, para se concentrar melhor naquilo que dá mais lucro. E não necessariamente estão vendendo, né? A Rede D'Or não está lá buscando investidores para ser vendida. E ela está fazendo isso para que os investidores que estão lá continuem apostando na empresa. Então, uma verdade absoluta é que gerir a empresa por valor não quer dizer que eu estou passando o ponto. Uma outra verdade também sobre gestão baseada em valor, que é o GPS da riqueza. Você concorda comigo que essas empresas que a gente deu de referência, elas estão ajustando aquilo para ter mais riqueza? Por exemplo, a DASA e a Cora, né, estão buscando um endividamento mais adequado. A DASA tem até uma regra, não, eu quero ter 2,0 vezes EBITDA sobre o meu endividamento. Isso é um indicador que ela criou. A gente não tá aqui discutindo se é melhor ou pior esse indicador. A gente está discutindo que ela tem uma meta. A Cora fechou suas operações na Bolsa de Valores para reestruturar endividamento. Então, elas identificaram através da governança como elas vão gerar valor. E esse é o GPS da riqueza. Porque se você deve, por exemplo, para o banco, você paga juros. Então, você gera lucro, mas o banco come uma grande parte, se não a totalidade, em alguns casos fazendo até dar prejuízo. Né? Você tem uma operação lucrativa, mas na última linha não sobra dinheiro. Por quê? Porque você está com o endividamento correto ou errado. E isso vai consumindo o teu dinheiro e, por isso, a governança e a gestão baseada em valor é o mapa da riqueza das empresas. Uma outra verdade absoluta é que, assim, M&A não é livramento. M&A é um processo de fusões e aquisições. Então, assim, você não vende uma empresa, você não atrai investidores para a sua empresa por livramento. Eu vou me livrar desse negócio aqui, não aguento mais, meus filhos não querem nada com nada, é muito trabalho, vou vender. Mas você não tem consciência de como isso gera valor, qual o valor que você vai transferir para o investidor, por que o investidor vai acreditar ou vai entrar nesse negócio? Não faz muito sentido. M&A, fusões e aquisições, vender uma empresa, atrair investidores, é uma estratégia, faz parte da estratégia, né? Então, se você não tem a disciplina de gerir a empresa por valor, você está cometendo um grande equívoco de não pensar estrategicamente na sua operação. Queria te passar mais alguns pontos de mercado, e aqui são dados públicos, né? A rotatividade de equipe. Segundo a ANAP, em 2024, esse é um grande desafio das empresas, porque teve um aumento de 2,6% no último ano medido, que foi 2024. E isso gerou um custo de 3,5 milhões por ano por hospital. É um grande dinheiro, né? A gente não está medindo o tempo do RH de recontratar a equipe, a gente não está medindo uma série de coisas envolvidas aqui no turnover de equipe. Mas veja, a governança, quando você monta o planejamento estratégico, quando você monta o seu orçamento, ela começa a evidenciar que isso é um grande gargalo, que isso é um grande custo. Esse dinheiro podia estar sendo investido para novos equipamentos, podia estar sendo investido para reformas, para outros fins
de interesse da operação, mas está sendo usado para repor a equipe, porque a equipe não quer ficar. Então veja, quando você gere a empresa por valor, você está identificando oportunidades para melhorar a sua gestão, no caso aqui especificamente o RH e as políticas de RH, para reter mais a equipe, para evitar esse custo. Entende por que governança dá dinheiro? Entende por que você está otimizando os recursos que você tem para preservar a capital? Quer ver um outro dado importante aqui da ANAP? As glosas, no período aqui de 2024, né, o último ano medido, a glosa aceita teve um aumento de quase 2%. E isso gera um custo de 6 milhões por ano por hospital, que fazem parte aqui da ANAP. 6 milhões, de novo, a gente está medindo e aqui cabe uma gestão. E isso é a governança, né? Gente, a glosa aceita é aquilo que eu faturei para o convênio glosou, eu entrei com recurso de glosa e depois do recurso de glosa eu aceitei aquela glosa. Tá bom, não vou mais discutir isso, e isso me custou por hospital em média de 6 milhões por ano. É muito dinheiro. E esse dinheiro poderia estar sendo usado novamente em outras coisas, em verba de marketing, em treinamento de equipe. Podia ser usado para trazer mais benefícios para os colaboradores para evitar o turnover. Porque quando você perde, por exemplo, um funcionário, você não está perdendo só um CPF ali. Você está perdendo tempo de treinamento, aculturamento na empresa. Todos esses fatores que são difíceis até de mensurar, mas são custos. E a glosa aceita, normalmente é um processo do faturamento ou da assistência ali combinados que não batem com o contrato e a gente desiste de lutar. Eu sei que existem alguns convênios aí pelo Brasil afora que usam isso como estruturação de caixa, né? Vou reter o pagamento para o caixa do convênio se recuperar. Mas deixando isso de lado, você tem que entender que você já tem um longo prazo para receber. Aí no dia de receber você é glosado. E aí vai iniciar um novo processo para receber. Então você está alongando muito o prazo de recebimento e isso vai te custar muito dinheiro. Por isso que esses indicadores na gestão da governança vão transformar em ação pelos executivos. Aqui no caso o de faturamento e aqui no caso o de RH. Isso é tão importante que isso abre possibilidades que se a gente ajustar isso, a gente começa a ver as alavancas de mercado. E por isso eu quero compartilhar com você algumas. Por exemplo, conversão de pacientes. É uma alavanca de mercado. E aqui eu não estou trazendo a conversão a todo custo, de qualquer maneira, vamos fazer porque tem que fazer, vamos internar quem não precisa. Não é isso. Mas se você tem um processo assistencial muito mais bem definido, se você tem um controle muito melhor do faturamento para evitar glosas, você começa a querer uma meta melhor de conversão. Por exemplo, o paciente que entrou lá pelo PS vai ter uma linha de cuidado muito bem definida, que a gente quer que esse paciente vá para a internação, para o centro cirúrgico, para a UTI. Mas a gente quer esse paciente desde que ele precise ir de verdade. Mas se você não tiver uma linha de cuidado ou indicadores para medir isso, como você vai ter melhor uma conversão do paciente? Você vai ter uma dificuldade de ler isso e vai ser sempre uma reunião cansativa. Reuniu lá todo o diretor médico, a gerência do PS, a gerência da qualidade, reuniu todo mundo ali, aí você só fala, eu quero mais conversão. Mas quanto? Por quê? O que a gente está deixando passar? O que não está acontecendo? Mas se você tiver controle disso, você vai ter alavancas de mercado melhor. Compartilhando também um outro ponto importante que acontece muito no setor de saúde é fazer uma gestão melhor de estoques. Estoque nada mais é do que dinheiro no caixa que eu coloquei em mercadorias, em produtos, materiais, medicamentos, descartáveis. Eu peguei dinheiro e coloquei em estoque. Perfeito. Preciso de estoque, preciso de luva, preciso de medicamento para atender meu paciente, está tudo certo. Só que existem alguns gargalos aqui. Primeiro, a compra está correta? E a compra correta é mensuração adequada do estoque, prazo casado com o meu recebimento, a quantidade e produtos adequados para o convênio, ou seja, não adianta eu ter o melhor produto se o convênio não está pagando. Eu tenho que ir de acordo com o que o convênio paga, obviamente, garantindo a assistência correta. Mas
tem um outro ponto aqui. A dispensação está correta? Está saindo direitinho do estoque chegando no paciente? Ou eu estou tendo muito desperdício aqui ou desvio? Né? Eu tenho uma expressão muito comum do mercado de saúde está saindo do estoque chegando na veia do paciente? Porque isso pode ter desperdício, pode ter manipulação errada, pode ter uma série de coisas que não fazem sentido ou que desperdiçam dinheiro na tua operação. O inventário está sendo bem feito? Está contando direitinho? Tem sistema para isso? Porque daí você vai ajustando a quantidade de compra, o prazo, a dispensação, você vai identificando onde está. Mas isso é dinheiro vivo na tua operação que precisa ser bem cuidado. Um outro ponto que eu gosto de destacar muito é a rentabilidade individual. Hospitais, clínicas, de uma maneira geral, são centros individuais de receita. Quer ver um exemplo? O PS é uma unidade de negócio, a UTI é outra, o pronto-socorro, o centro cirúrgico é outra, a UTI é outra, a hemodinâmica é outra, a oncologia é outra, e assim sucessivamente. Então a gente precisa medir a rentabilidade de cada negócio. Quanto que deu de lucro o PS? Quanto que deu de lucro o centro cirúrgico? E por que aumentou? Por que diminuiu? O que está acontecendo? Aí você pode falar para mim assim, pô, Eda, mas eu não espero que o meu centro cirúrgico dê, meu pronto-socorro, desculpa, eu não espero que ele dê lucro, né? Eu espero que ele converta pacientes adequadamente para UTI, para o centro cirúrgico, e assim vai. Também não espero que um ambulatório, né, dentro de um hospital, dê lucro. Né? Eu espero que ele gere exames, eu espero que ele gere tratamentos continuados e assim sucessivamente. Então a gente está condensando aqui que a UTI e o centro cirúrgico são pontos fundamentais de riqueza do hospital. Tá bom. Então eu vou te fazer uma pergunta que é, quanto que deu de lucro no seu hospital, na sua UTI ontem? Pô, mas se é o ponto mais importante que você quer de receita, de lucro, se você não está medindo, o que adianta? É um ponto fundamental sobre gestão, mas pô, ontem também é demais, né? E mês passado? Deu lucro ou deu prejuízo? E por que deu lucro? E por que deu prejuízo? Por que o lucro foi maior ou menor? Se você não mede, você não está conseguindo ter uma boa governança e não sabe para onde apontar a sua empresa melhor. Você não sabe direcionar a sua empresa para uma melhor gestão. Se você não está medindo, você não sabe para onde você vai, entende? E você não consegue ajustar pontos fundamentais. E para ajustar esses pontos fundamentais, é muito importante que você siga o dinheiro, né? E um ponto extremamente importante é capital de giro e dívidas. Você precisa entender o que é capital de giro e saber se endividar corretamente. Nem toda a dívida que a gente fala são bancos. Mas antes disso, o que é capital de giro? É a minha necessidade de pagar no curto prazo e coincidir com o meu recebimento. Ou seja, quanto que eu vou ter de caixa em 30 dias, quanto que eu vou pagar em 30 dias. O ideal é chegar nisso por dia, tá? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e assim sequencialmente. Mas fechando o mês quanto que tenho para receber, quanto que tenho para pagar. Do que eu tenho para receber, realmente tudo vai entrar? Lembra que tem as glosas, tem os atrasos dos clientes e assim por sequência? Então a gente tem um histórico já previsível do meu caixa realizado com base na minha produção. E aí meus fornecedores, funcionários, enfim, todos os custos e despesas que eu tenho que pagar, eles têm que estar encaixados. A diferença, se for negativa, é a minha necessidade de capital de giro. Eu preciso de mais R$1 para tampar o caixa. Ou se for positivo, eu tenho caixa suficiente para tampar. E dívidas normalmente as empresas desencaixam aí no seu capital de giro. Então eu preciso ir no mercado para isso, né? Ou eu vou no banco, ou eu vou o aporte dos sócios, ou estrategicamente eu vou negociar melhor com os meus credores. Eu vou alongar esse pagamento para que dê tempo de eu receber e pagá-los sem precisar colocar juros no meio dessa conta. O que acontece muitas vezes é que alguns planos de saúde, eles têm uma financeira. A Unimed tem muito disso, né? Em Porto Alegre, em Minas Gerais, eles têm uma grande dominância do mercado, aqui em Goiânia também. E aí o que acontece? Eles têm a própria financeira. Olha, eu tenho que te pagar em 90 dias,
Mas se você quiser receber hoje, você financia comigo aqui, é o seu próprio dinheiro, mas tudo bem. Né? Você financia com eles, eles te dão um crédito, antecipa o seu pagamento com juros, e aí você recebe, e aí paga a folha, dia 5. Só que aí dia 20 tem que pagar a médica, você vai de novo na financeira, paga juros de novo para pagar o médico. E assim vira um ciclo vicioso, ruim. Então é muito melhor você estudar toda a sua estruturação de capital para não ter que ficar pedalando juros no curto prazo. Pegar uma dívida maior, mais consciente e que caiba na sua operação para que você não fique puxando picado juros e estressando a sua operação. Mais questões para seguir o dinheiro é você pensar em lucratividade analisada e cruzada. A gente já falou aqui que eu preciso medir o meu lucro por unidade de negócio. Né? Eu falei que eu preciso medir o lucro da UTI, o lucro do centro cirúrgico, o lucro do PS, tá tudo bem. Mas eu posso cruzar mais informações. Por exemplo, qual é o lucro da minha UTI? X. E o lucro da minha UTI pelo convênio Unimed, que já deu exemplo aqui. Então, como é o lucro da minha UTI pela 1000? Só que eu posso cruzar mais. Qual é o meu lucro da minha UTI com a Unimed pelo CID? Porque tem CID que pode dar mais lucro e CID que pode dar menos lucro. Ou então, se eu for para o centro cirúrgico, eu vou cruzar a mesma coisa. Qual é o procedimento? Procedimento por convênio e médico. Pode ter médico que no mesmo procedimento me dê lucro e no mesmo procedimento outro médico me dê prejuízo. Então, essas análises fazem com que eu possa ajustar melhor meu corpo clínico ou negociar melhor com o convênio. Questões assim fazem parte de lucratividade com análise cruzada. Não adianta só saber se o centro cirúrgico no final do mês dá lucro. Eu preciso saber o que está sendo menos eficiente e o que está sendo mais eficiente na operação. Esse ponto faz o ajuste fino da operação de saúde dar mais certo. E um ponto aqui um pouquinho polêmico é a expansão sem potência. Muito comum a gente ver um hospital, uma clínica ou qualquer coisa. Viu um terreno, vamos comprar, que aí um dia a gente cresce, a gente vai lá e faz. Ou então vê uma sala do lado disponível. Vamos alugar logo, já montar a clínica, porque um dia que crescer já está aqui. O que acontece? Se você não tiver uma boa gestão já madura da sua operação, você faz uma expansão sem potência. E o que é isso? Você vai, aumenta a quantidade de salas, mas não tem uma boa coordenação para isso acontecer. Né? O dinheiro fica do mesmo jeito, do mesmo tamanho, só com uma operação maior, custando mais. E ainda uma coisa, se não faz muito sentido você expandir, você não está fazendo uma expansão forte, você está fazendo uma expansão territorial, mas sem o caixa mudar. Então, para pensar em expansão, a gente precisa pensar se a estratégia está no momento correto. Se faz sentido ou não faz, com base em todas aquelas informações que a gente viu. Senão fica uma operação maior, mais pesada, mais gente para gerir e todos aqueles custos como turnover podem aumentar, porque fica uma questão sem muito sentido. E aí para o paciente também ele vai ver um espaço maior vazio. Né? Então fica sem potência, fica sem grande força de expansão, porque os estudos preliminares não foram feitos corretamente. E quais são as oportunidades? Primeiro é fazer uma governança real. A gente precisa entender qual é a nossa empresa e o que ela é relevante. E aqui eu tenho uma coisa para te falar muito importante. Você precisa entender que saúde em negócios, saúde é CEP. Você tem que ser relevante para a tua comunidade, onde você está inserido. Esse é o passo importante. É o que a Redditor, é o que a DASA, é o que a Cora, é o que a está fazendo. Está sendo importante para a comunidade dela, focando no seu core business. Por quê? Porque ela vai ser mais importante ali. Então, precisa entender o que a sua empresa faz, como ela faz, quanto ela lucra, o que pode ser melhor, com base em todos aqueles cruzamentos que a gente já viu, e ser relevante para a tua operação. Por isso, implantar a governança real é tão importante. E não pode ser... Quero faturar mais. Nossa missão, cuidar de pessoas. Nosso objetivo, ser o mais relevante para a sociedade possível. Mas como? Com que métrica? Com quais indicadores? Tem que ser de verdade. Eu quero tirar um título ONU, nível 3, em 2 anos.
Tá, mas para quê? Né? Não estou falando que isso não é importante, é que se isso não estiver coordenado dentro de uma governança de fato, isso vai ser mais vaidade do que governança, entende? E isso é uma grande oportunidade, e eu vou te provar que isso dá dinheiro, ainda não esqueci disso, você vai ficar até o fim aqui, você vai entender, mas algumas oportunidades se abrem. Por exemplo, convênio próprio. Ter um convênio próprio hoje é muito importante. Ter um convênio próprio hoje é algo a ser estudado. Isso foi até matéria de jornal. Olha, eu vou compartilhar com você o valor econômico aqui. Em setembro de 25, hospitais investem em convênios médicos próprios. Essa reportagem aqui, ela fala basicamente do Hospital Moinhos de Vento, que é um grande hospital, extremamente relevante para a comunidade, muito estratégico mesmo no Rio Grande do Sul, e resolveu abrir um convênio próprio. E a justificativa dele foi sensacional. Estamos nos protegendo do mercado. Estamos analisando cenários comerciais que justificam. Tanto é que eles abriram no primeiro momento, foi para os funcionários, né? Porque isso é uma proteção de mercado. Isso é controlar a demanda e ter uma receita recorrente. Por isso, no mercado de saúde, isso é muito relevante. Hoje, tem um cartão de benefício, tem um plano de saúde próprio, ações que aproximem diretamente o hospital do paciente e não que triangule, né, hospital, convênio, paciente. Buscar o paciente de forma mais direta é o que tem sido feito. É uma oportunidade de mercado relevante. Uma outra estratégia é ter parceiros institucionais. Geração de demanda correlata com a sua operação ou coisas que você não consegue resolver na sua operação ser encaminhados. Sabe quem é muito bom disso aqui? A Rede DASA. Ela tem um escritório pronto para isso, para ser um duto de encaminhamento de pacientes, para dar continuidade no tratamento. E ela faz isso de uma maneira politicamente correta, mas envelopa isso dando também reconhecimento financeiro para essa parceria. Não é por procedimento, não é por... É uma parceria estratégica que dá dinheiro. Então, convênio dá dinheiro, convênio próprio dá dinheiro, parcerias estratégicas dão dinheiro, mas a gente fica muito preocupado ali com a gente mesmo. Não, tem que... Né? Lembra do isolamento? Está se isolando, não vou conversar com o mercado, não vou falar com ninguém. Aí você não sabe o que está acontecendo com o mercado. Então, buscar alternativas para isso é muito importante. Por quê? Uma hora vai surgir o M&A estratégico. O M&A estratégico, de novo, não é livramento. Mas não quer dizer só que você vai vender. Quer dizer que você pode comprar. Quer dizer que você pode fundir. Né? Você abriu... vamos seguir a trilha? Você abriu um convênio próprio. Tem pessoas. Você já tem parceiros estratégicos. Não faz sentido fundir com essas pessoas e ter maior margem? Então, veja, essas oportunidades se abrem conforme o mercado vai te dando sinais. Primeiro de tudo é ser relevante. Primeiro de tudo é ter seu core business bem resolvido e bem posicionado. E as oportunidades vão surgindo ao longo do tempo. Estou trazendo algumas aqui. Só que essas oportunidades geram dinheiro. Então, quero compartilhar com você aqui algumas opções. Por exemplo, se a gente coloca na nossa operação que a gente vai ter uma melhor governança para ter glosa aceita, uma redução de 50% ou uma melhora de 50%, como queira, eu estou trazendo mais 3 milhões para o caixa de cada hospital. E se eu penso melhor sobre a rotatividade da equipe, quero melhorar esse indicador em 50% também, eu vou ter um custo menor ou vou ter mais caixa na empresa em 1,7 milhão. E se eu faço uma meta estratégica para aumentar em 20% a minha conversão de pacientes de UTI, eu estou pegando, de novo, estou pegando hospitais padrão ANAP, tá? Que aqui tem a média de 100 mil pessoas no PS por ano. E eu vou no convênio, converso melhor e apresento tudo isso de uma maneira mais estratégica e faço um aumento de 5% no meu ticket médio. Isso me dá, nesse caso aqui, 39 milhões. Só que representa 10% de aumento na minha receita bruta. Ou seja, se eu faço ações estratégicas, pensadas e pontuais, eu consigo aumentar 10% da minha receita bruta. Minha pergunta é, quanto que você tem que se endividar ou quanto que você precisa de dinheiro para fazer isso aqui? Nada. Precisa de treinamento, de gerência, de acompanhamento, né? Precisa de foco, metas, indicadores. Mas se eu trouxer 10 milhões de reais para você, 100 milhões de reais, colocar no seu caixa, isso aqui vai ser resolvido? É de 1 para 1? Não. Isso é consistência de gestão.
Entende por que governança dá dinheiro? Se eu ainda te provar mais coisas, se eu fizer um convênio próprio, e aí estou pegando um padrão de hospital ANAP, eu vou converter 30% do meu PS em vidas. Não é muito. Eu vou converter 80% dos colaboradores com mais um membro da família. Se eu cobrar em média R$400 por vida e exigir desse negócio uma margem de lucro, uma margem de EBITDA de 10%, eu vou ter um novo negócio com EBITDA incremental de quase 15 milhões por ano. Não faz sentido? Agora, o investimento disso é muito alto? Acho que a parte da ANS ali pode pesar um pouquinho, mas é um time comercial que está pescando dentro do aquário, está pescando PS e está pescando familiares. Você não está pescando muito longe. Então, o investimento comercial é muito concentrado. Ele é muito sinérgico com a tua operação. Ele traz quase 15 milhões de caixa para a tua operação por ano. Então, não é trazer muito dinheiro, é observar os negócios que existem em volta de você para fazer negócio. Um outro ponto que eu queria compartilhar com você são as parcerias estratégicas. Imagina que você é um hospital, igual aqui da ANAP, e você vai fazer uma parceria com 5 clínicas de alto volume. Cada clínica encaminha 10 casos por mês. Por mês. Um ticket médio de 10 mil por caso. Estou imaginando aqui 2 diárias de UTI em média. E um ganho por parceria institucional de 10%. Você ainda vai devolver ali uma parceria, em forma de parceria, 10% de volume gerado. Isso vai dar um incremento de 630 mil por ano. Você entende que são ações com baixo investimento e com grande retorno? Isso é governança, é medir o custo-benefício. Aqui não quer dizer que tudo que eu estou te falando você vai fazer. Não é tudo adaptado para você. Mas são ações estratégicas que precisam ser pensadas. Por isso que, quando a gente olha a governança, nesse caso desse hospital modelo, padrão ANAP, a gente tem um aumento de mais de 50% de lucro. Porque, em média, esses hospitais têm um lucro aí de 45 milhões,8 de EBITDA. Mas se eu penso em parceria estratégica, se eu penso em melhoria da glosa, se eu penso em melhoria da rotatividade, melhoria implantar uma melhor conversão, o melhor ticket médio e ainda fazer uma criação de convênio próprio, eu tenho o poder de chegar nesse modelo de hospital em 70 milhões,2, dá mais de 50% de crescimento. E aqui, não importa quanto de dinheiro que tem no caixa, não é mais ou menos dinheiro, é um pouco de investimento e muito, muito trabalho. Trabalho por indicadores, trabalho por governança, oportunidades que vão fazer sentido. Pode ser que se apresente isso aqui, 70 milhões de oportunidades, um crescimento aí para 70 milhões, mas, não vou investir nisso, vou focar mais nisso, e está tudo certo. Só precisa conhecer o tamanho da pizza para saber o que vai fazer e o que não vai fazer. Beleza? Pessoal, esse foi o papo aqui sobre governança, sobre gestão. E uma provocação final, a pergunta não é mais se vale a pena, a pergunta é, tem que fazer sentido. Porque se não fizer sentido para você, aí a governança não é para você. A gente é o caminho de governança com mais de 5 mil clientes atendidos. Se quiser falar com a gente, estamos sempre à disposição, mas governança é um caminho de baixo investimento frente ao lucro que ela pode oferecer. Deixando aqui nossas redes sociais, deixando com você aqui os nossos contatos, me sigam lá nas redes sociais, a gente está aqui para fazer acontecer. Gestão e governança são um processo extremamente valiosos, extremamente importantes para a sua operação. Conte com a gente, conte com o Grupo Axon, conte comigo. Estou à disposição sempre. Forte abraço, pessoal!